bem? Sejam todos bem-vindos à edição do Pensar Contabilidade 2021, um evento 100% online e gratuito promovido pela BSSP Centro Educacional. Quero de início agradecer ao coordenador desse evento, professor Edgar Madruga, pelo convite que me foi feito para palestrar nesse grandioso acontecimento. Meu nome é Cláudio Modesto, sou auditor fiscal da Receita no estado de Goiás, especialista em direito tributário, e o tema que vou apresentar para vocês versa sobre planejamento tributário, ou mais especificamente, quando o planejamento tributário é considerado abusivo, segundo a regra matriz de incidência. Como sabem, desde o ano de 2001, com a instituição da chamada Norma Geral Anti-Elisiva, a autoridade fiscal está autorizada a desconsiderar atos e negócios jurídicos realizados como forma de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Você certamente já sabe a definição e de como ocorre o fato gerador de tributo. Mas você sabe como esse fato gerador é considerado dissimulado? Você sabe a diferença entre simulação e dissimulação de fato gerador de tributo? Mais interessante ainda, você sabe quais e quantos são os elementos constitutivos da obrigação tributária? Então, é justamente o adequado enquadramento desses termos na regra matriz de incidência é que define se o seu planejamento tributário está dentro da legalidade ou se ele extrapola para o que as autoridades fiscais entendem como abuso. Nessa palestra, buscaremos demonstrar como classificar esses elementos, tendo como régua a regra matriz de incidência tributária, que por excelência é a norma de conduta que disciplina a relação jurídico-tributária entre fisco e contribuinte. Então, vamos lá? Antes de adentrarmos ao tema proposto, é importante fazer uma breve consideração sobre o que vem a ser ou que se convencionou chamar de Norma Geral Anti-Elisiva. A Norma Geral Anti-Elisiva foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei Complementar nº 104 de 2001, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, dispõe que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. A exposição de motivos da lei, elaborada pelo então ministro da Fazenda Pedro Malan, esclareceu que a norma visava o combate aos procedimentos de planejamento tributário, praticados com abuso de forma ou de direito. Em razão dessa exposição de motivos, muitos doutrinadores passaram a designar a norma em questão de Norma Geral Anti-Elisiva. A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, questionou no STF a constitucionalidade da Lei Complementar nº 104 de 2001, na parte que acrescentou o parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, através da ADI 2446. Em julho de 2020, o STF iniciou o julgamento da ADI 2446, já tendo sido prolatado o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, e de mais 4 outros ministros que acompanharam o seu voto. Todos eles pela constitucionalidade da Norma Geral Anti-Elisiva. O processo encontra-se atualmente com vistas ao ministro Ricardo Lewandowski. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia criticou o termo Norma Geral Anti-Elisiva, esclarecendo que não se trata de uma norma de combate à elisão, uma vez que a elisão é uma forma lícita de economia de tributos. Trata-se, na verdade, de uma norma anti-evasão fiscal, essa sim, forma ilícita de economia de tributos. O voto da relatora, que tende a prevalecer, delimitou importantes pontos controversos. O primeiro ponto é que a Norma Geral Anti-Elisiva não proíbe o planejamento tributário, não sendo vedado ao contribuinte buscar a economia fiscal pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com o ordenamento jurídico, deixando de pagar tributos quando não configurado o fato gerador, cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada. O segundo ponto é que a Norma Geral Anti-Elisiva necessita de regulamentação pelo ente do sujeito ativo. Importante saber se na época do fato gerador que possa ser objeto de desconsideração pela autoridade administrativa, já existia norma que regulamentasse o artigo 116, parágrafo único do CTN. É que sem essa regulamentação, a autoridade fiscal fica impossibilitada de proceder à desconsideração de negócio ou ato jurídico que entenda realizado com vistas a dissimular o fato gerador ou os elementos constitutivos da obrigação tributária. Outro ponto importante fixado no voto da relatora é que a autoridade fiscal tem que demonstrar satisfatoriamente qual o fato gerador do tributo foi dissimulado e como ocorreu essa dissimulação.
Dessa forma, a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com a intenção de dissimular ou ocultar o fato efetivamente ocorrido na exata hipótese da incidência prevista em lei. Dessa forma, independente do nome que seja dado, anti-elisão, anti-evasão, anti-elusão fiscal, a tendência no STF é de confirmação da constitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN, nos termos do voto da ministra Carmen Lúcia. Fato que reforça ainda mais a necessidade dos profissionais da área contábil tributária compreenderem o alcance e os limites da referida norma. Necessário também compreender o que significa abuso na seara tributária. O abuso de direito no planejamento tributário é uma construção de origem jurisprudencial que identifica transações realizadas sem profundidade econômica e que são realizadas pelo contribuinte apenas com o objetivo principal de obter uma economia fiscal através de um uso distorcido de regimes jurídicos. Cada um desses negócios ou atos abusivos individualmente parecem legítimos. Porém, a dissimulação é revelada quando se descobre que foram firmados tão somente para obter vantagens fiscais. A proibição do abuso de direito é uma das finalidades do Instituto Anti-Elisão introduzido pelo parágrafo único do artigo 116 do CTN. Numa época em que se multiplicam as ofertas no mercado de pseudos profissionais que vendem artimanhas e estratagemas que prometem aos contribuintes uma considerável economia de tributos através da utilização de sofisticadas ferramentas de planejamento tributário, é preciso ter atenção para o fato de as autoridades fiscais também possuírem instrumentos adequados para identificar e glosar, isso mesmo, glosar, anular as vantagens fiscais, além de onerar com pesadas multas esse planejamento abusivo. Uma teoria bastante aplicada no meio fiscal para identificar planejamentos tributários abusivos é a chamada teoria da substância econômica. E vai ser através dessa teoria que vamos demonstrar o que vem ser abuso no planejamento tributário. De acordo com essa teoria, existe abuso de direito quando, mesmo respeitadas as regras fiscais, os negócios e atos jurídicos são realizados sem substância econômica, visando essencialmente a redução da carga tributária. Isso porque não há razão lógica para se engendrar negócios e atos jurídicos sem substância econômica, uma vez que negócios sem propósitos econômicos, em regra, indicam a dissimulação de outra circunstância fática. Busca-se, com a teoria da substância econômica, o mesmo efeito da chamada tributação neutra, onde a decisão dos agentes econômicos ao optarem por determinado negócio ou ato jurídico não pode ter influência da carga tributária contida nos bens e serviços. E assim deve ser também com o planejamento tributário, onde o contribuinte precisa ter por principal objetivo um propósito substancial para celebrar o negócio, além dos efeitos meramente tributários. Dessa forma, para que um negócio seja respeitado do ponto de vista tributário, esse deve alterar a posição econômica do contribuinte de uma forma significativa, independentemente dos efeitos da tributação que nesse negócio vai incidir. No planejamento tributário abusivo, o que se observa é justamente o contrário, ou seja, uma vantagem fiscal extremamente grande diante de um substrato econômico desprezível ou até mesmo inexistente. Esse é outro ponto relevante na constatação do abuso no planejamento tributário. A vantagem fiscal desproporcional do respectivo negócio. E ela é identificada quando essa vantagem é dissociada dos objetivos e fundamentos do sistema tributário brasileiro, em especial aos que tratam da isonomia e da capacidade contributiva. Assim, quando se verifica que determinado negócio faz um grande retorno financeiro aos agentes envolvidos e uma carga tributária ínfima, podemos estar diante de uma violação ao princípio da capacidade contributiva. Outro exemplo é quando contribuintes realizam a mesma atividade empresária, mas diante a interposição de negócio jurídico na atividade de um deles, essa atividade é extremamente beneficiada do ponto de vista tributário.
E apesar de nada de significante ter modificado nas circunstâncias que envolvem essas atividades, que só não continuam em situações idênticas porque um deles optou por um planejamento tributário questionável, violando assim princípios isonômicos e de lealdade concorrencial. Como já comentado anteriormente, outro importante aspecto observado pela teoria da substância econômica e que ajuda muito a separar os planejamentos lícitos dos abusivos é a constatação da existência de motivos extras fiscais no negócio ou ato realizado. Isso porque, na prática, se além do objetivo da economia tributária, o contribuinte tiver buscado outros fins relacionados à melhoria de sua atividade econômica de forma substancial, o fisco não tem como desconsiderar o negócio ante a ausência do abuso. Se, por um lado, cabe à administração tributária provar a existência da conduta abusiva, por outro lado, o contribuinte pode facilmente afastar questionamentos se reunir elementos que demonstrem que o negócio originalmente tabulado alcançou diferentes e substanciais finalidades econômicas, além da mera economia do tributo. A comprovação da substância econômica do ato ou negócio jurídico realizado pode afastar o abuso no planejamento tributário. Vamos pensar bem nisso. Uma vez entendido do que se trata a norma geral antilesiva prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN, vamos procurar esclarecer o real sentido do termo dissimulação no contexto do planejamento tributário abusivo. Esse quadro é conhecido como a traição das imagens. Trata-se de uma pintura datada de 1929, de autoria do artista belga René Magritte, sendo considerada uma das obras-primas do surrealismo. Atualmente está exposto no Museu de Arte de Los Angeles, Califórnia. Nessa obra, ao mesmo tempo que Magritte desenha e pinta claramente a figura de um cachimbo, faz uma afirmação logo abaixo da imagem de que aquela figura não é um cachimbo. A intenção de Magritte era provocar o debate em torno da contradição de sua obra e se divertia com os espectadores mais teimosos que insistiam em dizer que aquilo sim era um cachimbo. Após escutar longas e sérias argumentações de interlocutores de que a figura constante de sua obra era, sim, sem sombra de dúvidas, um cachimbo, Magritte mirava nos olhos da pessoa e dava um checkmate na questão, lançando o seguinte desafio: se você realmente está convicto de que isso se trata de um cachimbo, então prove essa afirmação fumando. A contradição da pintura de Magritte serviu e até hoje ainda serve de inspiração para debates filosóficos sobre o comportamento humano, especialmente pela forte tendência que o homem possui de se guiar pelas aparências. Platão, na sua alegoria da caverna, pontuou que o mundo sensível no qual vivemos é povoado de cópias infiéis da verdadeira realidade. Na vida cotidiana, damos como verdadeiras e reais muitas coisas que, ao examinarmos melhor, se descobrem sendo contraditórias e ilusórias. Somente através de uma melhor reflexão que podemos ter segurança razoável no que acreditar. É no contexto da pintura de Magritte que vamos falar sobre dissimulação de atos e negócios jurídicos. A simulação, uma das espécies de defeito do negócio jurídico, está prevista no artigo 102 do Código Civil Brasileiro. Ocorre que a norma geral antilesiva contida no parágrafo único, introduzido no artigo 116 do Código Tributário Nacional, utiliza o termo dissimulação e não simulação. Daí não caber no planejamento tributário a regra civilista que diferencia a simulação da dissimulação com base no dolo da conduta, tornando válido o negócio dissimulado ante a ausência desse dolo, uma vez que isso é incompatível com o que diz o artigo 116, parágrafo único do CTN. Um bom exemplo da diferenciação entre simulação e dissimulação a ser utilizado no campo do planejamento tributário é dado por Maria Helena Diniz, que ensina que esses termos não se confundem. Para Diniz, simulação é uma falsa crença no estado não real que engana sobre a existência de uma situação não verdadeira. Já a dissimulação serve para camuflar uma situação existente
incutindo uma verdade baseada tão somente em uma aparência. Arremata Maria Helena Diniz, ilustrando que a simulação é um fantasma e a dissimulação é uma máscara. Entender o real significado do termo dissimulação no contexto tributário é de fundamental importância para compreender quando estamos diante de um planejamento tributário abusivo. Percebe-se que existe uma clara confusão entre os termos simulação e dissimulação na seara fiscal. O problema é que, em regra, não se simula fato gerador. E a razão disso é óbvia. Por que simular um fato inexistente que vai me criar uma obrigação em vez de um direito? Simular fato gerador de tributo para obter vantagem só ocorre em situações específicas, como no caso da lavagem de dinheiro, onde o agente simula negócio de compra e venda ou de prestação de serviço, registrando esses fatos e oferecendo-os à tributação, para assim justificar de forma artificial a origem dos recursos financeiros que, na verdade, foram obtidos através de condutas penalmente tipificadas. Ademais, nos casos em que a autoridade fiscal constate um ato ou negócio simulado com repercussão tributária, essa autoridade já está autorizada a lançar o crédito omitido, independentemente da instauração de procedimento de desconsideração desse ato ou negócio. Dessa forma, diante de uma simulação, não há de se falar em aplicação da norma geral antielisiva prevista no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Na simulação pura e simples, também chamada de simulação absoluta, o negócio ou ato jurídico inexiste, ou seja, ele é inteiramente artificial. Nesse caso, as partes não desejam praticar negócio algum. E é justamente isso que Silvio Venosa explica em sua obra, onde registra que há simulação absoluta quando o negócio é inteiramente simulado. As partes, na verdade, não desejam praticar. Não existe negócio encoberto porque realmente nada existe. Já na dissimulação é diferente. Também chamada de simulação relativa, a dissimulação disfarça aos outros a existência de uma verdadeira relação jurídica havida entre as partes, fazendo essa relação parecer outra coisa. Na dissimulação fiscal, o negócio aparente mascara o negócio real, para que esse não se submeta a determinada tributação ou se submeta a uma tributação mais branda. Assim, como afirma Maria Helena Diniz, a dissimulação, ou simulação relativa, é um disfarce, uma máscara utilizada para ocultar uma situação real que por algum motivo não se quer revelar. Diferente da simulação absoluta, onde o agente busca fazer parecer um fantasma que não existe. Outro elemento importante a ser considerado é o ato ou negócio jurídico que é utilizado no planejamento. O ato jurídico, por exemplo, é uma conduta ou um comportamento adotado por uma pessoa. É uma manifestação de vontade humana que produz efeitos jurídicos, causando a obtenção, modificação ou extinção de um direito, assim como no fato jurídico. Só que no caso do ato jurídico, depende da manifestação da vontade humana. Podemos dizer, em sentido amplo, que o ato jurídico pode abranger também negócio jurídico. Mas no caso do planejamento tributário, vamos considerá-lo apenas em seu sentido estrito, ou seja, alcançando apenas a conduta pessoal realizada pelo indivíduo. São exemplos de atos jurídicos: abertura de empresa individual, termo de opção ao Simples Nacional, doação, renúncia, herança. Lá do outro, o negócio jurídico trata-se de ato que existe a bilateralidade, ou seja, o acordo entre duas ou mais pessoas, não obstante existir negócio jurídico unilateral. Mas para o nosso estudo, consideraremos apenas o negócio jurídico como sendo bilateral. Exemplo de negócios jurídicos com relevância no planejamento tributário: abertura de sociedade empresária, compra e venda, locação, empreitada, comodato, empréstimo. Muito bem, uma vez esclarecida a diferença entre dissimulação e simulação, bem como o que vem a ser ato e negócio jurídico no contexto do planejamento tributário, quero convidar vocês para fazer uma viagem no tempo,
retornando 2000 anos na história, para demonstrar que desde essa época o planejamento tributário abusivo já era praticado. Na Roma Antiga, a toga era uma peça de vestuário característica e tradicional usada pelos homens romanos. A toga era um sinal que distinguia o cidadão romano de escravos estrangeiros, conferindo a quem utilizava a vestimenta um status, um tratamento diferenciado do Império Romano em relação à população não romana. Por tal, era proibido o não romano a utilização da toga, de uso exclusivo dos cidadãos natos de Roma. Também, naquela época, para sustentar o dispendioso Império Romano, foram instituídos diversos tributos que incidiam especialmente sobre os não romanos. Existia a imposição de taxas indiretas no trânsito de mercadorias e na utilização de mercado de troca que funcionava dentro das maiores cidades do Império. Como se sabe, na época, a escravidão era uma prática comum, e o escravo era considerado uma mercadoria como qualquer outra, sendo cobrada uma taxa por cada escravo que adentrasse os portões das cidades romanas para serem comercializados. Para escapar da tributação, os comerciantes de escravos vestiam sua mercadoria com togas romanas, e assim confundiam os coletores de impostos que ficavam na entrada da cidade conferindo as mercadorias e cobrando os impostos devidos. Eis aí um exemplo histórico e clássico de um típico planejamento tributário abusivo implementado pelos comerciantes de escravos na época da Roma Antiga. Uma vez que, para não se subsumir à tributação imposta pelo Império Romano na comercialização de suas mercadorias, no caso, na comercialização de escravos, fez parecer aos olhos do fisco uma outra coisa não tributada. A dissimulação do fato gerador de tributo é a forma mais comum verificada em planejamentos tributários abusivos e também a mais fácil de ser constatada pelo fisco. Mas, como visto, a dissimulação do fato gerador não é a única causa que dá ensejo ao planejamento abusivo e à desconsideração do respectivo negócio e sua tributação pelo fisco. A norma geral antielisível é clara em estabelecer que a dissimulação cabe, além do fato gerador, também nos elementos constitutivos da respectiva obrigação tributária. A dissimulação dos elementos constitutivos da obrigação tributária é a forma mais sutil e mais difícil de identificar em um planejamento abusivo. Mas como saber se os elementos constitutivos da obrigação tributária foram dissimulados? Essa resposta encontraremos na análise da regra matriz de incidência, que passaremos a tratar agora. Vamos falar agora de regra matriz de incidência. Qualquer profissional que trabalha com tributos necessita conhecer e dominar a respectiva regra matriz de incidência. É através dela que se analisa a validade da relação jurídica tributária entre contribuinte e o fisco. Vou dar um exemplo prático de como a regra matriz de incidência é determinante para essa relação. A Lei Complementar número 87, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações de circulação de mercadoria e prestações de serviço, em seu artigo 12, inciso 1, é taxativo ao dispor que o fato gerador do ICMS ocorre na saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Porém, contrariando o teor do artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar número 87, posteriormente o STJ publicou a súmula 166 com o seguinte teor: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento da mercadoria para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Pode não parecer, mas a regra matriz de incidência tem tudo a ver com a súmula 166 do STJ. Acertadamente, o STJ entendeu que não existe fato gerador do ICMS sem que haja a circulação jurídica das mercadorias, ou seja, a transferência de propriedade dessas mercadorias, que é uma exigência prevista no próprio critério material da regra matriz de incidência do ICMS. Trata-se, pois, de um elemento constitutivo da obrigação tributária, sem a qual ela não pode nascer. Vamos agora esquematizar a estrutura e o funcionamento da regra matriz de incidência no seu sentido geral, para melhor compreendermos o seu mecanismo. A regra matriz de incidência é uma criação doutrinária com vistas a se fazer a análise do tributo de acordo com suas características básicas, ou seja,
é uma norma criada pelos estudiosos do direito tributário com vistas a definir características básicas que precisam estar presentes no texto normativo que cria o tributo. Paulo de Barros Carvalho aponta a existência de dois tipos de normas jurídicas no ordenamento do direito positivo: as regras de comportamento, relacionadas à conduta das pessoas, e as regras de estrutura, aquelas que são voltadas à criação de órgãos, procedimentos e de que maneira as normas deveriam ser criadas, modificadas, retiradas do sistema. A regra matriz de incidência tributária é, por excelência, uma regra de comportamento, pois se reporta a disciplinar a conduta do devedor de uma obrigação fiscal perante o credor dessa obrigação, ou seja, diante o sujeito ativo. A regra matriz abarca um determinado fato jurídico tributário, como hipótese de incidência tributária, e uma vez ocorrido o fato previsto, aparece a relação jurídica entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Concretizando-se os fatos descritos na hipótese, ou seja, no antecedente, surge uma consequência, que por sua vez prescreve uma obrigação patrimonial. O antecedente e o consequente da regra matriz de incidência se subdivide em critérios. O antecedente possui 3 critérios: o critério material, o critério espacial e o critério temporal. Já o consequente se desdobra em 2 critérios: o critério pessoal e o critério quantitativo. De forma lúdica, a análise desses critérios é feita através de 5 perguntas que devem ser respondidas pelo texto legal que instituiu o respectivo tributo. O critério material cabe à pergunta como. O critério espacial cabe à pergunta onde. O critério temporal cabe à pergunta quando. O critério pessoal cabe à pergunta quem. E o critério quantitativo cabe à pergunta quanto. A materialização da hipótese de incidência através da prática do fato gerador é identificada pela resposta da pergunta do critério material, que possui um verbo e um complemento. Por exemplo, auferir renda, circular mercadorias, prestar serviço, ser proprietário de algum bem. A resposta do critério espacial indica onde esse fato gerador foi praticado, circunstância determinante para também indicar quem é o sujeito ativo da obrigação surgida. Já a resposta do critério temporal é fundamental para delimitar no tempo esse fato gerador. É através desse critério que podemos constatar se a obrigação surgida foi alcançada ou não pela decadência. Já os critérios pessoal e quantitativo fazem parte da consequência do surgimento do fato gerador, que foi delimitado pelos critérios material, espacial e temporal. No critério pessoal, temos o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, quem deve pagar e quem deve receber a prestação pecuniária. No critério quantitativo, temos a base de cálculo e a alíquota aplicável, que são fundamentais para o cálculo do montante do tributo devido. A título de exemplo, vamos analisar a regra matriz de incidência do IPVA respondendo às perguntas dos respectivos critérios. No caso do IPVA, a obrigação surge com a propriedade do veículo, ou seja, o verbo e seu complemento é ser proprietário de veículo automotor. O critério espacial do IPVA se dá pelo local de registro do veículo, ou seja, nos limites do território do respectivo sujeito ativo, que pode ser qualquer um dos estados ou o Distrito Federal. Vale consignar que, apesar do município não ser sujeito ativo do IPVA, esse recebe metade da arrecadação desse imposto, sendo fundamental para essa repartição a indicação do município onde o veículo é registrado. Já o critério temporal tem por base a data de aquisição do veículo novo, ou, no caso de veículo usado, a propriedade desse no dia 1º de janeiro de cada exercício. Já chegando no consequente da regra matriz de incidência, temos o critério pessoal do IPVA, ou seja, quem deve pagar e quem deve receber o tributo. O sujeito ativo do IPVA é o Estado ou o Distrito Federal onde se consolida a propriedade do veículo automotor. Em regra, considera-se o Estado em que é realizado o licenciamento do veículo. O sujeito ativo do IPVA é a pessoa que possui relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação que está definida lá no critério material, qual seja o proprietário do veículo automotor. Por último, temos o critério quantitativo, que é a etapa onde é calculado o montante do tributo devido. No caso do IPVA, esse montante tem por base o preço de aquisição do veículo quando novo, e no caso do veículo usado, é utilizado um valor venal arbitrado pelo sujeito ativo.
Já as alíquotas são estabelecidas por leis editadas por cada sujeito passivo. Regra matriz de incidência posta, vamos entender agora como utilizamos essa regra para conferir se um planejamento tributário extrapola os limites da lei ou não. E logo após passaremos a analisar alguns casos práticos. Como vimos no início, a autoridade pode desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Como já disse anteriormente, a súmula 66 do STJ foi editada contrariando o disposto no artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar 87/96, uma vez que não há circulação jurídica de mercadoria, ou seja, transferência de propriedade, e sim a mera movimentação física de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Importante pontuar que o critério material, mesmo sendo considerado por alguns como um dos elementos constitutivos da obrigação tributária, esse se confunde com o próprio fato gerador e, como tal, deve ser tratado. Assim sendo, quando falamos de dissimulação de fato gerador, estamos falando do critério material. E quando falamos dos elementos constitutivos da obrigação, estamos falando do critério espacial, temporal, pessoal e quantitativo. Dessa forma, quando há um planejamento tributário que se baseia numa troca formal de local da ocorrência do fato gerador, em razão desse local possuir certo tipo de isenção tributária, ou mesmo uma tributação menor, podemos estar diante de um planejamento tributário abusivo, tendo em vista a provável dissimulação de elemento constitutivo da obrigação residente no critério espacial da regra matriz de incidência. Da mesma forma, constituir diversas empresas com objeto social semelhante, em nome de pessoas próximas, para assim fracionar o faturamento global do grupo econômico e se manter enquadrado em regime diferenciado, onde a carga tributária é menor, pode sim malograr e dissimular o critério quantitativo da regra matriz de incidência, autorizando a autoridade fiscal a desconsiderar o grupo econômico e lançar de ofício o crédito tributário relativo à diferença encontrada, considerando o faturamento conjunto de todas as empresas integrantes desse grupo econômico, como se uma só fosse. Agora vamos passar a ilustrar essas e outras hipóteses para fixarmos melhor quando é que um planejamento é considerado abusivo, tendo por régua a regra matriz de incidência. Vamos lá? Vamos começar a entrar no cerne da palestra, que é como identificar que um planejamento tributário é abusivo. Vamos utilizar casos reais que foram devidamente adaptados para essa apresentação. E iniciaremos pelo IPVA, já que foi o último tributo que nós analisamos. No caso, uma locadora de veículo possuidora de uma frota de 1.000 veículos, que eram avaliados em média de R$50 mil, foi informada que no estado vizinho a alíquota do IPVA é a metade da cobrada pelo estado onde tem sua sede. O departamento contábil da locadora calculou que a empresa poderia economizar cerca de R$1 milhão por ano caso seus veículos fossem registrados no estado vizinho, onde a alíquota é menor. A par da economia, a locadora providenciou a transferência de toda a sua frota para o estado vizinho. Porém, um ano após transferir esses veículos para o estado vizinho, a locadora foi notificada pelo fisco do seu estado de origem, dando conta da instauração de um procedimento de desconsideração de ato jurídico, visando investigar possível dissimulação de elementos constitutivos da obrigação tributária relativa ao IPVA devido ao estado sede da locadora. Ao final do procedimento, o fisco desconsiderou para os fins tributários a declaração do endereço de registro dos veículos, cobrando mediante lançamento de ofício o IPVA do exercício anterior. Assim, fica o seguinte questionamento: qual foi o elemento constitutivo da obrigação tributária e o fisco entendeu dissimulado? Vamos conferir isso através da regra matriz de incidência. No caso, o critério dissimulado foi o critério espacial, uma vez que a locadora, mesmo tendo sede em estado específico, registrou seus veículos em outra unidade da federação que não tinha nenhum liame com a atividade empresarial do contribuinte, visando tão somente economizar tributos. Em dezembro de 2020, o STF julgou o tema de repercussão geral número 708, fixando a seguinte tese:
A Constituição autoriza a cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores somente pelo estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. Assim, o STF, por maioria, decidiu que o estado competente para a cobrança do IPVA é o estado no qual reside o proprietário do veículo ou tem sede a empresa proprietária do bem. E as empresas locadoras de veículo devem recolher o IPVA ao estado onde o veículo circula, vale dizer, no estado em que o veículo é colocado à disposição do cliente. Isso significa, se uma empresa locadora tiver vários estabelecimentos, não pode escolher o IPVA apenas para um estado, mas registrá-lo no estado em que efetivamente circula. Aqui podemos ver um acórdão de lado do Tribunal de Justiça de São Paulo que entende justamente se tratar de evasão fiscal, quando a locadora, tendo sede em um estado, registra seus veículos em outro estado, visando simplesmente o pagamento de uma alíquota menor do IPVA. Muito bem. Todos entenderam que no caso do IPVA foi dissimulado o critério espacial da regra matriz de incidência, uma vez que artificialmente se deslocou o domicílio tributário do contribuinte para um estado onde ele não tinha qualquer liame empresarial. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Vou apresentar aqui um caso real que foi devidamente adaptado para essa apresentação, que trata de um planejamento sucessório que, ao final, foi considerado abusivo. Primeiramente, vamos entender o que vem a ser planejamento sucessório. O planejamento sucessório diz respeito à organização antecipada da sucessão do patrimônio de um indivíduo. Através do planejamento sucessório, a pessoa acaba definindo como será feita a transferência dos seus bens após a sua morte, diminuindo assim a chance de conflito entre herdeiros. Cada vez mais pessoas vêm recorrendo ao planejamento sucessório, porém, devem tomar cuidado porque muitos deles são verdadeiras aventuras tributárias. E vamos agora demonstrar uma dessas aventuras e apontar qual foi o elemento constitutivo do tributo dissimulado. No caso em tela, um produtor rural viúvo, em planejamento tributário sucessório, constituiu uma empresa com seus 5 filhos. O capital social dessa empresa foi formado com a integralização de uma fazenda, avaliada em 9,9 milhões que pertencia ao patriarca. Cada filho integralizou R$20 mil, totalizando assim 10 milhões de reais de capital integralizado, sendo 99% das cotas sociais cabendo ao patriarca e 1% aos filhos. Cerca de 6 meses depois da criação da empresa, os sócios promoveram uma alteração contratual onde o patriarca se retirou da sociedade, cedendo suas cotas aos filhos, que passaram a deter 100% das cotas sociais, sendo 20% para cada um. Depois de mais 6 meses, os sócios resolveram dissolver a sociedade, sendo que no ato da dissolução, cada sócio receberia sua parte na sociedade através de uma fração de 20% do imóvel rural que for integralizado ao capital social da empresa. A dissolução da propriedade, seguida da averbação do registro de propriedade no nome de cada sócio, também não incidiu em TBI pela mesma imunidade constitucional. Um ano após a dissolução da sociedade, o fisco percebeu que se tratava de uma dissimulação, desconsiderando para os fins tributários o negócio jurídico que constituiu uma holding familiar e lançando o tributo omitido. Através da regra matriz, vamos descobrir aonde aconteceu a dissimulação e qual tributo foi omitido. À primeira vista, não há ilicitude ou abuso na constituição de uma holding fundada na possibilidade da redução da carga tributária, especialmente quando utilizada com fins sucessórios, ou seja, quando constituída para possibilitar a determinado grupo familiar a transferência de bens intervivos antes do falecimento do patriarca, de forma que, ao promover a integralização, os imóveis são transformados em cotas sociais. Porém, no caso concreto, foi identificado no momento da saída do patriarca da holding que a transferência de cotas aos sócios herdeiros ocorreu de forma não onerosa. Ante tal fato, ficou demonstrado que, no caso concreto, tanto a constituição da empresa, seguida de sucessivas alterações contratuais, com a retirada do sócio majoritário e transferência gratuita de cotas aos sócios remanescentes, filhos e herdeiros do patriarca, serviu tão somente para dissimular o adiantamento da legítima pretendida desde o início pelo patriarca. Nesse caso concreto,
o planejamento tributário foi considerado abusivo pelo fisco, pois restou patente a dissimulação de elemento constitutivo da obrigação tributária residente no critério material da regra matriz de incidência, ou seja, a dissimulação do próprio fato gerador do ITCD, incidente sobre cessão não onerosa de bens e direitos, como ocorreu no presente caso. Ao lado, acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tratando justamente sobre a incidência do ITCD sobre transferências não onerosas de cotas sociais. Vamos apresentar mais um caso de planejamento tributário que foi considerado abusivo. Trata-se de um caso real, que também foi devidamente adaptado para a presente palestra, e versa sobre um empresário que usou da criatividade no planejamento tributário de forma a fracionar sua receita e assim se subsumir a uma tributação menor. Como sabemos, na esfera federal, a tributação de empresas ocorre basicamente em 3 espécies de regime tributário: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Cada negócio se enquadra em um desses modelos de acordo com fatores como porte de empresa, o tipo da atividade exercida e o tamanho do seu faturamento. O Simples Nacional foi instituído com o objetivo de simplificar o pagamento da carga tributária de microempresas e de empresas de pequeno porte. Nesse regime, as alíquotas variam de acordo com cada tipo de atividade e o seu faturamento. No caso de comércio, as alíquotas variam entre 4% a 19%. Ante a praticidade e carga tributária reduzida, o Simples Nacional é na maioria das vezes considerado como o regime mais benéfico em termos de tributação. Porém, a grande limitação do Simples Nacional encontra-se no limite do seu faturamento de 4,8 milhões de reais anuais, obrigando a atividade empresária que alcance esse patamar de faturamento a se desenquadrar desse regime diferenciado de tributação, tendo que optar por um dos 2 regimes restantes, quais sejam o lucro real ou o lucro presumido. Alguns contribuintes, quando percebem que o seu faturamento real vai ultrapassar os 4,8 milhões de reais, adotam como planejamento tributário a constituição de outras empresas em nome de pessoas próximas, com o fim de fracionar seu faturamento e assim permanecer enquadrado no regime tributário diferenciado do Simples Nacional, inclusive se submetendo a faixa de alíquotas inferiores à de suas atividades antes desse planejamento. Ocorre que, como vimos antes, tal planejamento possui todas as características do negócio dissimulado, uma vez que a constituição dessas novas empresas ocorreram sem a substância econômica, ou seja, sem o propósito negocial e tão somente para satisfazer o desejo do gestor do negócio de permanecer em um regime tributário mais favorável. Foi exatamente isso que aconteceu no caso em questão. Antes do planejamento, o contribuinte estava com seu faturamento na última faixa de 4,8 milhões de reais, cuja alíquota prevista também é a última e a maior, de 19%, mas que após as deduções legais, na prática, lhe renderia uma alíquota efetiva de 11,13%. Ao desdobrar artificialmente sua atividade empresarial em mais 3 empresas, totalizando 4, também dividiu seu faturamento, que se imaginarmos foram divididos em partes iguais, restaria um faturamento para cada empresa do grupo econômico formado de 1,2 milhões de reais. Nessa faixa é prevista uma alíquota do Simples Nacional de 10,7%, mas que após as deduções legais rendeu uma alíquota efetiva de 8,83%, ou seja, uma carga tributária 20% menor do que o último enquadramento nesse regime diferenciado. Como dissemos já no início dessa casuística, trata-se de planejamento tributário abusivo, portal passivo de desconsideração pela autoridade tributária. Então, tratando-se de uma dissimulação, eu faço o seguinte questionamento.
Qual foi o elemento constitutivo da obrigação tributária que foi dissimulado no presente caso? O elemento dissimulado foi o que reside no critério quantitativo e pessoal da regra matriz de incidência, uma vez que artificiosamente o contribuinte alterou tanto a base de cálculo quanto a alíquota que incidiu na tributação, e juntamente com a sujeição passiva dessa. É importante ressaltar que o Simples Nacional não é uma espécie tributária ou um tributo instituído, mas sim tão somente um regime diferenciado de tributação. Por tal, a dissimulação do critério quantitativo e pessoal feito nessa análise foi feito por analogia ao ICMS. Demonstrando a repercussão desse caso concreto no Judiciário, colacionamos acima um acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde é afirmado o seguinte entendimento. O parágrafo único do artigo 116 do CTN autoriza a desconsideração pela autoridade administrativa de negócios jurídicos simulatórios. Lembrando que, apesar do acórdão dizer simulação, se referir à simulação, a simples simulação não necessita da desconsideração do negócio jurídico. Diante uma simples simulação, a autoridade fiscal já está autorizada a proceder ao lançamento de possível crédito omitido, independentemente de desconsiderar o negócio. Tá? Então, quando se fala de simulação, sim, aí estamos diante de uma possibilidade de aplicação do parágrafo único do artigo 116 do CTN. Isso esclarecido, vamos continuar. Continua o acordo. Na falta de prova de que o intentio facti corresponde a intentio iuris, ou seja, que o ato de composição societária corresponde à realidade, deve ser mantida a autuação que desconsiderou o enquadramento da empresa no Simples Nacional, autuando-a pelo recolhimento a menor do ICMS. Vamos mostrar agora um caso muito similar ao caso anterior do Simples Nacional, mas que agora foi realizado para bular faturamento de indústria sujeita ao regime de tributação pelo lucro real. Antes, porém, para entendermos melhor como funcionou o planejamento, vamos discorrer um pouco sobre as diferenças entre esses regimes de tributação pelo lucro real e pelo lucro presumido. No regime de tributação pelo lucro presumido, há uma margem de lucro pré-fixada por lei como base para a tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. No regime presumido, é feita uma previsão de margem de lucro a ser obtida no período anterior ao recolhimento da carga tributária. As margens de lucros presumidas mais utilizadas são as de 8% para atividades industriais e comerciais e 32% para a prestação de serviço, com algumas exceções para determinadas atividades econômicas. No presumido, o cálculo do IRPJ é feito com base na alíquota de 15% sobre o lucro total presumido para o trimestre. Havendo um excedente de lucro acima de determinado patamar no período, é cobrado uma alíquota adicional de 10%. Para o regime de lucro presumido, estão qualificadas empresas com receita total anual de até R$ 78 milhões por ano, ou de R$ 6,5 milhões multiplicado pela quantia de meses da atividade do ano calendário anterior, desde que esta seja menor que 12 meses. Vale destacar que, para escolher o regime de tributação do lucro presumido, a empresa não deve ser obrigada pela legislação a ser tributada pelo lucro real. A opção pelo lucro presumido deve ser feita no recolhimento do primeiro tributo no ano. Já o lucro real é o regime tributário das empresas com faturamento anual acima de 78 milhões, ou das que exercem atividades econômicas específicas que não são contempladas pelo lucro presumido, como no caso de bancos, corretoras, seguradoras, cooperativas de créditos e entidades de previdência privada. No regime de tributação do lucro real, o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido são feitos com base no lucro real da empresa, pela tradicional fórmula receita menos despesa mais ajustes previstos em lei. A alíquota do imposto de renda é de 15% sobre o lucro apurado no trimestre, com cobrança adicional de 10% caso haja excedente acima de R$ 20 mil por mês. Já a alíquota da CSLL
é de 9%, como no lucro presumido. Agora que já entendemos as diferenças entre os regimes de lucro real e de lucro presumido, vamos partir agora para a análise do caso concreto de planejamento, que de antemão já revelo a vocês que foi abusivo. Uma indústria com faturamento anual de cerca de 120 milhões de reais por ano e, por tal, obrigada a se submeter ao regime de tributação pelo lucro real, realizou o planejamento tributário da seguinte forma: constituiu formalmente duas empresas de cunho comercial com personalidades distintas da indústria, que foram abertas em nome dos mesmos diretores da indústria. A partir de então, as duas empresas comerciais passaram a ser responsáveis pelas vendas da indústria no mercado externo, fato que fez o faturamento de 120 milhões anuais da indústria ser absolvido e dividido entre as duas empresas comerciais, que formalmente passaram a faturar cerca de 60 milhões por ano cada uma. Circunstância que permitiu que pudessem optar pelo lucro presumido, recolhendo uma tributação federal sobre uma margem estática de 8%, não obstante o seu lucro real ser bem maior. De outra banda, a indústria repassava as mercadorias que fabricava às suas duas subsidiárias com uma margem de lucro muito pequena que era consumida por suas despesas, tornando seu lucro real praticamente nulo e o recolhimento de tributos federais irrisórios. Assim, o arranjo societário da indústria e suas subsidiárias conseguiu alcançar o melhor dos dois mundos para quem possui um faturamento maior que 78 milhões por ano, colocando a sua área industrial no lucro real, onde artificialmente controlava essa margem de lucro, e de outro lado tributando sua área comercial pelo lucro presumido, onde, mesmo obtendo de fato um lucro maior, tinha essa margem de lucro estática em 8%. Ocorre que o fisco federal desconsiderou o arranjo societário da indústria, alegando que esse dissimulava evasão fiscal, uma vez que foram criadas empresas com os mesmos sócios e sob a mesma aparência para servirem de revenda de produtos da indústria, dissimulando o real objetivo de reduzir tributos ao abrigo de um regime tributário mais favorável, ou seja, o lucro presumido. A conclusão sobre a dissimulação ocorreu diante os seguintes fatos: as empresas comerciais não possuíam estrutura, instalações e tudo mais que uma empresa necessita para exercer suas atividades. Também confundiam e dividiam com a indústria a sua área comercial e seus funcionários. E a indústria era a fornecedora principal e exclusiva dessas empresas comerciais. Vejam que a conclusão da Receita Federal é no exato sentido da teoria da substância econômica que tratamos anteriormente. O imbróglio foi parar nos tribunais, que entendeu que apesar de ser formal e regular o arranjo societário, ou melhor, o planejamento tributário realizado pela indústria, esse foi desprovido de propósito negocial e realizado tão somente para transferir o lucro que a indústria estava obrigada para as suas criadas empresas subsidiárias, que por sua vez tributavam esse lucro em um regime menos oneroso, no qual foram enquadradas por razões artificiais no desiderato de dissimular os elementos constitutivos da respectiva obrigação tributária. Dito isso, faço a pergunta: qual foi o elemento constitutivo da obrigação tributária que a indústria dissimulou no presente caso? Esse caso é o mesmo caso do Simples Nacional, tendo o contribuinte dissimulado os elementos constitutivos existentes nos critérios quantitativo e pessoal da respectiva regra matriz de incidência, uma vez que manipulou não só a base de cálculo e a alíquota da obrigação tributária, como também a sua sujeição passiva. Bom, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco sobre a utilização da regra matriz de incidência como medida de aferição e identificação de planejamentos tributários abusivos ou não. Reforço aqui o que disse no início: o profissional da área contábil e tributária que domina e conhece a regra matriz de incidência do tributo que normalmente trabalha é um profissional diferenciado no mercado, uma vez que a regra matriz trata-se de critério científico que auxilia na tomada de decisões não somente na seara tributária, mas também em vários outros ramos do direito. Registro meus agradecimentos ao professor Edgar Madruga e a toda a equipe da ABS-SP, parabenizando-os por esse grandioso evento do Pensar Contabilidade 2021 e desejando a todos que participaram como palestrantes e como ouvintes muito sucesso. Muito obrigado e até a próxima.